Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos ir para a nossa última aula de TecMat, a aula de metalurgia do pó, que é o último assunto que nós vamos tratar aqui na nossa disciplina. Depois desse, não só desse período, né, mas desse ano todo aí junto, né? Quando falo ano, eu refiro a esse 2021, 2022, né? Que 2020/1 e 2020/2, né? Os dois semestres aí, que eram para ter acabado no final do ano passado, mas devido à pandemia foi um pouquinho prolongado. Bom, seguindo o que a gente estava falando nas últimas aulas, esse tema de metalurgia do pó ainda entra na parte de fabricação, né? Que é a parte onde a gente vê como que os materiais são fabricados, né? A gente já estudou a estrutura dos materiais lá no início, estudamos bastante sobre propriedades, sobre como eles se comportam, falamos muito sobre aço, né? Corrosão, falei sobre seleção de materiais, falamos sobre ligas não ferrosas, vimos várias coisas. E agora vamos ver metalurgia do pó, né? Nessa reta final aí de fabricação, né? Essa parte de fabricação, né, vocês já viram, a gente já viu a parte de fundição, já vimos todos aí os processos de conformação mecânica, né, pelo menos os mais importantes. E para finalizar a metalurgia do pó, que ele não entra com uma conformação mecânica, de fato, né? Mas é uma forma de dar forma, né? É uma maneira de dar forma ao material, né? Aqui em cima dessa imagem temos alguns produtos de metalurgia do pó, né? E eu vou explicar para vocês como que isso acontece, né? Vamos lá, o que é metalurgia do pó? Falando assim, sem olhar para o slide, falando assim de maneira mais simples. Eu vou preparar um pó. Pensem no aço em pó. Tem um aço em pó. Eu vou colocar numa prensa para comprimir aquele aço no formato que eu quero. Sei lá, um disco, por exemplo. Forma um disco. Então eu já fiz uma etapa de prensagem ali, que eu posso falar que é uma compactação. Né? Peguei aquele pó e compactei na forma de um disco. Só que ele só compactado, ele não tem muita propriedade mecânica boa. Ele tem propriedades mecânicas ruins. Então eu levo uma outra etapa chamada sinterização, onde eu faço uma espécie de tratamento térmico para que aquele pó ele ganhe propriedades mecânicas. E depois da sinterização, eu tiro meu material, meu disco, e vou ter um disco de aço. Né? Então qual é a ideia da metalurgia do pó? É pegar um material em pó e transformar numa peça sólida com o formato desejado. Né? Então é transformar pós de metais em peças resistentes. E é importante falar que isso é feito sem acontecer a fusão. Né? Ou seja, esse processo não é um processo de fundição. Né? Isso é feito sem acontecer fusão. Né? Então, o material, o pó, ele está no estado sólido. Né? Ele não vai fundir, ele não vai se tornar líquido. Né? Então não é um processo de fundição. E também não é um processo de conformação mecânica comum. Né? Não tem deformação plástica aqui. Né? Assim, não de maneira que a gente viu lá nos outros processos. Né? A gente vai simplesmente dar forma ao pó através dessa compactação e posterior sinterização. Né? Essa sinterização, está escrito aqui embaixo, tá, gente? É um processo que eu uso calor. Né? Então, na compactação inicial, eu uso pressão. Na parte final de sinterização, eu uso calor. Né? A sinterização é feita em temperatura, tempo e atmosfera específico, né, bem controlado. E nós obtemos um produto final com as qualidades que a gente deseja. Né? Então, resumindo, eu pego os pós, eu misturo, né? Eu faço uma compressão para deixar aquele material bem compactado, uma compactação. Né? E depois da compactação eu faço a sinterização, que é um aquecimento do material compactado. Né? Essa sinterização ela faz com que as partículas se liguem, né? Faz com que um pó, uma partícula de pó se conecte melhor à outra. Né? Porém, sem acontecer fusão. Tá bom? Dá para fazer até uma analogia, gente, de maneira bem grosseira, tá? Com aqueles castelinhos de areia que a gente faz na praia. Né? A gente faz, não, a gente já fez um dia, né? O que acontece? A areia está em pó. Quando a gente coloca dentro de um balde, por exemplo, a gente aperta bastante.
para deixar os pós bem compactados. Depois a gente solta aquela areia, ela fica no formato do balde. Né? Então, quando eu tiro o balde, ela fica no formato do balde. Né? Que é um formato que eu queria que estivesse, né? Formato de castelinho aí, podemos dizer assim. Né? Então a compactação é feita dessa maneira, eu estou aglomerando partículas de pó. E a parte final, que é a parte da sinterização, é um aquecimento. Né? Então é como se eu pegasse essas areias, aquecesse bastante, para que aquela forma de balde fosse mantida, né? Por um longo período de tempo. Então a sinterização, ela tem essa, essa função também. A metalurgia do pó, como vocês podem ver, é um processo simples. É um processo bem simples, né? É misturar o pó, compactar e aquecer. Essas três etapas, né? Deve-se admitir que o rápido crescimento que essa técnica vem experimentando é atribuído ao fato desse processo ele ser econômico, ele ser rápido, através da metalurgia do pó eu posso produzir peças em grande escala. Né? O que eu quero dizer com isso? Que eu posso produzir muitas peças por minuto, por exemplo, né? Com dimensões boas e formas até mesmo complexas, né? Dentro de tolerâncias pequenas, ou seja, com bastante precisão. Então é um processo muito bom. Né? A grande limitação desse processo de metalurgia do pó é que eu tenho dificuldade em fazer peças muito grandes, né, por metalurgia do pó. Porque quanto maior a peça, maior é a pressão que eu tenho que aplicar na compactação. E aí, quando eu preciso de ferramentas para botar uma pressão muito grande, o processo torna mais caro. Os campos de aplicação da técnica estão distribuídos por todos os setores industriais, né? Visto que os produtos de metalurgia do pó são indispensáveis em alguns casos, e em outros apresentam nítidas vantagens de aplicação, né? Sobretudo de ordem econômica, quando comparado a outros processos de fabricação. Então é algo assim que tem muita aplicação, tá? Todo esse processo que eu falei com vocês aqui durante o curso, nessa reta final, são processos que de fato acontecem, né? É algo comum, né, na indústria. Entre produtos que são praticamente exclusivos da metalurgia do pó, como eu estava dizendo, né, que é algo comum, eu tenho metais refratários, como tungstênio, molibdênio e tântalo, que eles não podem ser fabricados por outro processo senão esse. Eu tenho metal duro e carbonetos de metais, né, que podem ser usados também. Né? Por exemplo, o carboneto de tungstênio ele é usado para fazer aqueles penetradores em sais de dureza, que eu comentei lá no semestre passado, e que vocês, aprovados, verão em ensaios e materiais comigo. Tem mancais porosos autolubrificantes, de bronze ou ferro, né? É impossível também de obter por outro processo. Eu tenho filtros metálicos de bronze, ácido inoxidável, também podem ser usados, obtido através da metalurgia do pó. E, enfim, nós temos vários processos que podem ser obtidos através dessa metalurgia do pó. Entre os produtos que são mais eficientes, mais eficiente e economicamente fabricados por metalurgia do pó, nós temos alguns, né? Como peças de forma complexa, né? Obter peças de forma complexa, né? Como falo, forma complexa é uma geometria muito diferente, né? É um problema para a maioria dos processos de fabricação, mas na metalurgia do pó isso consegue ser obtido de certa maneira até fácil. Na metalurgia do pó eu consigo grande precisão dimensional, né? É algo que na fundição particularmente eu não tenho. Né? Aqui eu consigo ter uma boa precisão dimensional. Né? Isso para materiais usados em vários setores diferentes da indústria. Alguns ímãs são fabricados dessa maneira também. Né? Enfim, essa técnica ela tem muita importância na indústria moderna. Né? Tem muitas vantagens em relação a outros processos. Né? Eu consigo fazer um controle muito rigoroso da composição, conseguindo minimizar as impurezas. Né? Eu faço operações em atmosferas rigorosamente controladas ou em vácuo e consigo a redução ou eliminação das perdas de material, né, ou produção de sucata. Além disso, consigo maior rapidez e maior economia de fabricação. Então são várias vantagens aí que esse processo tem.
Porém, como eu disse, eu tenho certas limitações, né? As prensas de compressão têm capacidade limitada, né? Se eu tiver que produzir peças muito grandes através desse processo, isso é inviável, porque torna economicamente inviável, né? Fica muito caro. Né? Como as matrizes para fazer a compressão e recompressão, né, no caso a compactação, durante a metalurgia do pó, elas têm custo elevado, só é vantajoso aplicar essa técnica quando eu vou fazer uma produção em massa. Ou seja, quando eu vou produzir muitas peças por minuto. Tá bom? Então é um ponto que a gente deve considerar, né? Quando se trata de metalurgia do pó. Quando surgiu a metalurgia do pó, ela não era bem vista assim por alguns aspectos, né? Era um processo muito, como posso dizer, era muito básico, né? Ele era muito rústico, né? Acho que essa é a palavra correta. Rústico, né? É algo muito assim, ele não era muito bem desenvolvido ainda, né? Algo era muito basicão. E aí o que acontecia? Quando produzia uma peça, ela não tinha dificuldade uniforme, não tinha densidade uniforme, troquei as palavras, não tinha densidade uniforme. Então tinha parte dela que ela era mais densa que outras partes, né? E quando tinha densidade uniforme, essa densidade era baixa, né? Porque tinham muitos poros na peça, devido à própria compactação, etc. Né? Então, esse processo inicialmente ele não era muito bem visto. Né? Porém, com a evolução tecnológica, essas limitações desapareceram. Essas limitações não existiam mais. Então começaram a produzir pós-metálicos de qualidade melhor. Né? E aí a gente conseguiu também, através do desenvolvimento de novas técnicas, né, dentro da metalurgia do pó, obter produtos de alta densidade, de densidade uniforme, de qualidade, né, e consequentemente melhores propriedades mecânicas. Né. Vocês devem lembrar lá no início do semestre que eu falei que os cerâmicos eles tinham propriedades mecânicas geralmente ruins porque eles eram muito porosos. Né. E aqui nós temos esse mesmo caso. Né. A metalurgia do pó inicialmente era um processo ruim, porque fazia produto muito poroso. Hoje em dia não, hoje em dia eu tenho densidade boa, de qualidade, que reflete numa boa propriedade mecânica. Tá? Então esse processo de metalurgia do pó ele vem evoluindo. Bom, primeiramente, as matérias-primas na metalurgia do pó. São pós metálicos e não metálicos, né? Cujos característicos tecnológicos influem não só no comportamento do pó durante seu processamento, como também na qualidade final do produto sinterizado. Bom, a matéria-prima da metalurgia do pó, obviamente, é o pó. Né? Só que o pó metálico, ele deve ter algumas características boas, que devem ser conhecidas e controladas. Né? Eu não posso pegar qualquer pó metálico e esperar que através da metalurgia do pó eu tenha um bom resultado final. Né? Eu tenho certas características que eu devo procurar no pó. Né? Primeiramente, tamanho da partícula e distribuição de tamanho. Né? É difícil encontrar partículas de tamanho uniforme, então é necessário fazer uma distribuição das partículas entre as diversas dimensões. Né? Isso a gente consegue fazer através de um peneiramento, né? Peneirar as partículas. Né? O tamanho das partículas de pó elas podem variar muito, né? De 400 micrômetros até 0,1 micrômetro. Então o peneiramento ele pode se fazer útil aqui. Então esse tamanho da partícula tem que ser controlado. Forma da partícula. De acordo com a fabricação dos pós, suas partículas exibem uma grande variedade de formas, né? Sejam esféricas uniformes, esferoides ou em gotas, esponjosa irregular, dendrítica, angular e assim em seguida. Então, assim, para cada método de fabricar o pó, eu tenho formatos diferentes. E aí vai depender também das próprias características do processo de metalurgia do pó que eu vou utilizar. A porosidade da partícula é algo que tem que ser levado em conta, porque afeta o produto acabado. Né?
Além disso, influencia o comportamento do pó durante seu processamento. A estrutura da partícula deve ser levada em conta também, né? As partículas consistindo em grande número de grãos muito finos tendem a promover compressibilidade do pó, ao passo que partículas de um só grão ou de poucos grãos apresentam maior resistência à compactação pela aplicação de pressão. Então é a própria estrutura da partícula, né, em questão de grãos, tá bom? Deve ser controlado. Tem um fator que deve ser levado em conta que é a compressibilidade. O pó ele tem que ser compressível, né? Eu tenho que conseguir comprimir bem ele. Superfície específica, que é o número de pontos de contato entre duas partículas. Né? Perdão, falei besteira aqui, gente. O número de pontos de contato entre as partículas depende da superfície específica, né? Que é uma característica importante quando se trata de metalurgia do pó. Tá bom? É relacionada à área superficial mesmo, tá? Das partículas. A densidade aparente do pó é importante, a relação de gramas por centímetro cúbico, né? Isso também está relacionado com a porosidade, né? Porém, isso aqui é importante, gente, no caso devido ao enchimento de cavidades, né? Porque assim, eu consigo prever a quantidade de pó que eu tenho que usar sabendo o volume final da peça que eu quero produzir. Então eu tenho que conhecer a densidade aparente para eu conseguir calcular de maneira correta o volume de pó que eu tenho que utilizar para produzir uma peça de volume tal. Né? Então esse fator é super importante. Né? Então quando a gente fala do pó, esses fatores todos que eu comentei aqui são muito importantes. Outros. Velocidade de escoamento, capacidade do pó escorrer sob planos inclinados, na cavidade da matriz. Né? Compressibilidade, que é a capacidade de um pó ser conformado em briquete de volume pré-determinado a uma dada pressão. É a capacidade de eu conseguir comprimir aquele pó. Ou relação entre a densidade aparente do briquete simplesmente comprimida, né? A densidade a verde. A densidade aparente do pó. Lembrando que quando eu falo densidade verde, gente, é porque acontece o seguinte. Né? Quando eu falo verde, que é a cor, né? Isso é uma coisa que a gente sempre fala quando a gente fala de fruta, né? A fruta está verde. O que eu falo quando eu digo que sei lá, a banana está verde? A banana está verde porque ela não está madura ainda. Quando eu falo que a fruta está verde é porque ela não está madura ainda. Né? Ou seja, ela não está pronta ainda para consumo. Né? Quando eu falo densidade verde, a lógica é parecida. Né? Lembrando, na metalurgia do pó, eu misturo, comprimo e aqueço. Depois que eu comprimir, eu tenho um produto que não está pronto ainda. Então eu falo que é um produto verde. Ele não tem a cor necessariamente verde. Ele só não está pronto ainda. Né? Então quando eu meço essa densidade antes de sinterizar, é o que eu chamo de densidade verde. Tá? Densidade verde. Tá? Antes de sinterizar, que é a densidade do produto que não está pronto ainda. Então a compressibilidade é a capacidade de conformar de fato. Né? É a relação entre densidades, né? que dá para definir aí o quanto eu consigo comprimir, né? Antes e depois. Na verdade, é uma relação da densidade aparente do pó aglomerado e depois da densidade do produto compactado. Né? Essa relação aí, para saber o quanto eu consigo comprimir esse pó. Composição química e pureza do pó também é algo que deve ser controlado. Né? Porém, esse lado aí é um lado até positivo, né? Quando a gente para pensar na metalurgia do pó, porque eu já falei antes, a metalurgia do pó produz peças com alta pureza, né? Com baixo índice de impureza. Então, isso quer dizer que a composição química ela é boa. Né? Os pós eles tendem a ser muito puros. Né? Por isso que o produto final ele também tende a ser muito puro. Bom, métodos de fabricação de pós metálicos. Eu tenho a moagem, né? Na verdade, quando eu falo fabricação de pós metálicos, gente, é porque quando a gente extrai um material da natureza, né? Sei lá, quando a gente tem uma liga de aço, por exemplo, né, que produz através da siderurgia, que eu já falei com vocês durante o curso, eu não produzo pó, eu produzo material sólido, certo?
Porém, aqui na metalurgia do pó, para eu dar forma, eu preciso de colocar esse produto em pó. Né? Então, quando eu falo de método de fabricação de pós metálicos, eu falo de maneiras de fazer com que o produto se torne pó. Eu tenho várias maneiras, eu vou citar algumas das principais. A primeira delas é moagem, né, que eu vou moer, né, fazer uma moagem mesmo, usando moinhos de bola. Né? Acho que eu tenho até uma imagem aqui. Aqui, essa imagem de um moinho de bola. É um moinho onde eu tenho várias bolas de muita dureza, várias esferas de muita dureza. E eu fico girando. Aquelas esferas vão atingir o material e vão pulverizando, né, digamos assim. É uma ação mecânica. Atomização é outra maneira de se fabricar pós metálicos. Né? Bom, o processo consiste em forçar o metal ou a liga no estado líquido a passar por um pequeno orifício e desintegrar a corrente líquida formada, né, usando um jato de ar comprimido, de vapor ou de gás inerte, que vai promover a solidificação de metal em partículas finamente divididas, né, que são os pós, né, que vão ser colhidas em coletores especiais através de um sistema de sucção. Então, a atomização é outra maneira aí de se obter pó. Né. Condensação é outra maneira, né, a combinação do processo de condensação e redução. Primeira etapa é evaporar um óxido do metal. Né? E a segunda é fazer a redução desse vapor. Fazer a redução desse vapor, no caso do zinco, né? Vapor de zinco por parte de monóxido de carbono. Né? E esse vapor de zinco ele vai ser condensado na forma de pó. Né? Redução, na verdade, é fazer essa reação química aí, né? Para que o produto resultante ele seja condensado na forma de pó. Tá bom? Lembrando que o que é condensação? É estado gasoso para estado líquido, né? Então, na verdade, a gente fala condensação aqui, mas não chega a ser uma condensação, né? Condensação, de acordo com a física, de fato, é gasoso para líquido. Aqui, na verdade, o passado gasoso, mas ele vai ser condensado na forma de pó. Na verdade, quando ele é condensado, ele está líquido ainda, mas com o resfriamento ele se torna um pó. Tá bom? A gente fala que é condensado, mas no rigor da palavra, talvez essa nomenclatura não seja mais correta. Bom, eu tenho outros métodos também de se obter pó metálico, né, como decomposição térmica, redução e eletrólise. E bom, matérias-primas são essas. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar bem as propriedades dos pós e criar um pó com as propriedades que eu quero. Né? Seja por algum desses métodos aí, ou alguns outros, né, que eu não comentei aqui durante a aula. Depois que eu tenho os pós prontos, eu tenho que compactar. Né? Na verdade, gente, desculpa aí, perdão. Mas antes de compactar, eu tenho que fazer a mistura. Né? Então, eu tenho que misturar os pós. Né? Eu posso fazer essa mistura através de um moinho de bolas. Né? Porque às vezes eu quero produzir um material que tem alguns pós diferentes. Né? Então, eu tenho que assegurar lotes de pós uniformes e produzir lotes com característicos específicos de distribuição e tamanho de partículas, como a gente viu antes. Eu posso usar moinhos de bola para isso, misturador de pá, ou de rolos. Posso usar homogeneizadores também. Né? A ideia é misturar um pouco, fazer uma mistura homogênea. Depois de misturado, eu tenho que compactar, que é uma operação básica do processo. Né? O pó vai ser colocado em cavidades da matriz, em prensas de compressão. Né? Essas prensas são específicas para a metalurgia do pó. E aí esse pó vai ser comprimido em pressões altas, né? De acordo com o tipo de pó usado e com suas características finais desejadas nas peças sinterizadas. Então é um método aí de produzir. Né? Então, assim, é uma parcela importante aqui no próprio processo de metalurgia do pó. Porque a primeira etapa é misturar. Né? Misturei os pós. Produzi os pós, misturei os pós. Depois eu compacto. Né? Compacto em pressões determinadas. Né? Isso vai depender muito do processo, do nível de pressão. Tá? Do material, do processo, o que eu quero obter. Né? Depende muito.
Aqui eu tenho mostrando como é que é feito isso, né? Aqui eu tenho um punção inferior, que está parado. Aqui eu tenho o pó metálico, que tá, se for jogado aqui dentro, né? E eu tenho o punção superior. Esse punção superior, ele vai descendo, comprimindo o pó aqui dentro, que é a parte mais escura aqui no meio, onde estou passando o mouse. Né? O pó é comprimido aqui dentro, o punção vai descendo, a pressão sendo aplicada, até que eu compactei todo o pó aqui dentro. Né? O pó está todo aglomerado, ele bem coladinho. Né? Essa é uma maneira de se produzir, né? Fazer a compactação, tá bom? Outra maneira, usando um macho agora, né? Eu tenho punção inferior, perceba que eu tenho um macho aqui no meio, né? Que esse macho é usado para produzir um formato específico. Né? Tenho punção superior que vai descendo. O pó aqui, ó, perceba que ele está sendo compactado só nas laterais, né? Ou seja, como se eu estivesse formando um tubinho, um lateral cilíndrico, né? Vazado. Então eu desço punção superior, que de escuro, a parte mais escura aqui é o pó compactado. Eu tiro punção e eu tenho uma bucha compactada aqui. Então é o enchimento, elevação do macho, compressão, retirada do macho e ejeção. São as várias etapas de compactação do pó para obter uma bucha, né? Nesse caso aqui. Tá? Esse ciclo, né, pode repetir várias vezes. Né? Essas prensas de compactação vão variar de acordo com o material que eu estou produzindo, né? De acordo com as características dos pós, com a quantidade, com a qualidade do lubrificante. Né? Eu posso adicionar lubrificantes nessa mistura dos pós para reduzir o atrito entre eles, né? Próprio desgaste, melhora na adesão, né? Promove a melhora na adesão. A ideia da compactação, né, é preencher as cavidades da matriz. Né? Então eu vou fazer esse preenchimento da matriz toda, a cavidade toda, através dessa compactação, ou seja, uma aplicação de pressão. Algumas prensas hidráulicas operam com o princípio de enchimento por peso, né, o que deve ser feito quase manualmente, com prejuízo para a produção. As prensas mecânicas são automáticas, né, e nelas pode-se, em alguns casos, atingir uma produção de 100 peças por minuto. Né? Então esse aí é um outro ponto importante. Tá bom? Eu posso ter prensas hidráulicas, mecânicas, enfim. As mecânicas são mais usadas quando quero automatizar o processo. Né? Posso usar prensas hidráulicas também que eu consigo ter forças maiores. Né? Aqui tem um exemplo, né, de como pode ser feito. Né? Estou mostrando aqui em 3D, né, esse desenho, né? Punção superior em cima, a matriz e punção inferior. Né? E aqui é a pecinha que estou produzindo. Né? Aqui o macho, né, que ele vem para ocupar um espaço que eu não quero que seja ocupado por pó, né, que ele está aqui. E o compactado vai ser algo circular mesmo. Tá? Essa é a matriz simples de compactação dos pós metálicos. Tá bom? Então misturei, compactei. Agora vamos para a sinterização. Né? O que é a sinterização? Deixa eu tomar um gole de água aqui, antes de continuar. A sinterização é o aquecimento das peças comprimidas a temperaturas específicas, sempre abaixo do ponto de fusão do metal base, da mistura. Né? Talvez acima do ponto de fusão do metal secundário. Né? Posso ter dois metais sendo juntados ali. Esse aquecimento da sinterização ele acontece em condições controladas de velocidade de aquecimento, de tempo, tempo exposto a uma temperatura específica, velocidade de resfriamento e atmosfera controlada também. Em alguns casos eu posso ter uma sinterização prévia a uma temperatura mais baixa, né, antes de ter uma sinterização final, né, que é uma pré-sinterização. Tá? Pode ser que isso aconteça. Esses fornos de sinterização eles são a gás ou elétricos, né, seja por resistência ou por indução, por resistência elétrica ou por indução magnética. São normalmente do tipo contínuo com esteira, como está mostrado no desenho embaixo, com empurradores ou com vigas movediças, né, que podem empurrar. Tem uma esteira ali que vai empurrando, né?
entrando com a carga, vai aquecendo, tem uma zona de aquecimento e a zona de resfriamento na direita. Esse é um tipo de forno. O que acontece na sinterização, de fato? Pensando nas partículas, né? As partículas vão se aderir inicialmente, né? À medida que a temperatura aumenta, os pontos de contato vão aumentar sem que haja contração de volume. Né? Então eu vou ter aumento de pontos de contato, é como se estivesse apertando uma partícula contra a outra. Né? Elas já vão estar compactadas, então já vão estar em contato. Então eu vou só ampliar esse contato. À medida que a temperatura vai aumentando, ocorre o que a gente pode falar que é um aumento de densidade. Né? A densidade da amostra vai aumentar, vai se tornar mais denso, acompanhado de esferoidização e progressivo fechamento dos vazios. Né? Então, esse aqui é um ponto bem relevante, porque um dos principais objetivos da sinterização é aumentar a densidade, é tornar o material denso. Quando eu uso só esforço mecânico de compressão para compactar, a estrutura que eu tenho, a estrutura verde, ela não é muito densa ainda. Né? Quando eu faço esse tratamento de sinterização, né, os vazios que tem na estrutura, eles vão se fechando. Né? Tem a difusão dos contornos de grão, enfim. No final de contas, esses vazios vão se fechando e eu vou ter uma estrutura mais densa. Então, um dos objetivos principais da sinterização é aumentar a densidade do produto. Bom, o processo de sinterização se baseia na ligação atômica entre superfícies de partículas vizinhas. Né? Então eu quero ligar mais essas partículas vizinhas. Vai ocorrer recristalização e crescimento de grão, já que estou fazendo esse tratamento em temperatura elevada. Né? Então vão se criar os novos cristais, novos grãos vão crescer. Né? Então isso tudo tem que ser bem controlado. Essa figura aqui da direita representa esquematicamente a distribuição de densidade em compactados comprimidos de 3 maneiras. Né? A curva 1 é a compressão numa extremidade apenas, como mostrado. Perceba que quanto mais distante do punção superior, menor a densidade. Então já não é tão bom assim. Na curva 2, eu tenho a compressão numa extremidade apenas, porém com adição de lubrificante, que é a grafita. 4% de lubrificante. Perceba que, à medida que a distância do punção superior aumenta, a densidade não muda muito. Então, o lubrificante é essencial. E curva 3, a compressão nas duas extremidades, superior e inferior. Né? Quando isso acontece, eu tenho uma região nas extremidades de alta densidade, mas na região intermediária a densidade é baixa. Né? Então a gente pode falar o seguinte, o ideal mesmo é fazer a compactação em uma extremidade só e usando lubrificantes. Aqui eu tenho a variação dimensional após a sinterização, né? Como que varia, né? o compactado, né? E vai variar nesse sentido aí, vai reduzir, né, um pouquinho a sua área. Nessa figura aqui acima eu tenho a variação de densidade em função da temperatura de sinterização. Né? A curva 1 é o pó apenas amontoado. Perceba que a densidade, mesmo com a mesma temperatura, ela aumenta, mas ela ainda assim é baixa. Em 2, eu tenho um pó comprimido a pressão média. Né? Ou seja, eu tinha um pó comprimido que eu fui elevando a temperatura, eu vi que a densidade aumentou. E eu tenho um pó comprimido a pressão elevada, eu percebo que a densidade aumentou também. Essa figura 102 aqui, que é essa daqui mostrada, ela apresenta a variação da densidade de compactados de ferro em função da pressão de compactação. Então, acontece o seguinte, a densidade aumenta à medida que a pressão aumenta. Então a densidade aí, percebe que à medida que eu vou aumentando a pressão, a densidade aumenta. Porém, vocês podem observar que tem mais ou menos um nível aí, que aqui nesse caso aqui é de cerca de 20 toneladas por centímetro quadrado, que se eu aumentar a pressão, a densidade não vai mudar muito. A densidade vai permanecer num nível
constante ali. Então, assim, muitas vezes a gente é levado a pensar que quanto maior a pressão, maior vai ser a densidade. Só que não é assim. A pressão, aumento de pressão, aumenta a densidade. Só que se eu botar uma pressão absurdamente grande, o efeito da densidade não vai ser tão grande assim. Né? Então perceba, olha a diferença. Ó, pressão de 15 toneladas por centímetro quadrado, eu tenho aqui mais ou menos 7,4 de densidade. Se eu dobrar a pressão, eu tenho um aumento de 0,1 na densidade. Então, vale a pena ter esse aumento de pressão? Não vale, porque isso aí geralmente é dinheiro. Porque ferramentas que geram pressão maior são ferramentas mais caras, comumente, né? Então é importante a gente ter essa noção. Né? Não é assim, quanto maior a pressão, maior a densidade. Não. Inclusive tem algumas técnicas, né? alguns macetes que a gente pode usar para produzir material mais denso sem mudar muita pressão. Por exemplo, se eu misturar partículas grandes de pó com partícula muito pequena, as partículas pequenas vão ocupar os vazios entre as partículas grandes. E aí eu vou ter um material mais denso. É um método, é uma maneira só. Aqui eu tenho outro gráfico mostrando a temperatura de sinterização em graus Celsius em relação às propriedades mecânicas, que estão aqui no eixo vertical. Perceba que a resistência à tração vai aumentando, à medida que se aumenta a temperatura de sinterização, a densidade também e o alongamento também. Essas três propriedades caminham juntas, aí nesse caso. Ter densidade boa é essencial. Tá? Aqui eu tenho temperaturas, tempos e atmosferas de sinterização típicos para vários materiais. Né? Bronze, cobre, latão, ferro, grafita, cobre, níquel, aço inoxidável, por aí vai. Temos várias temperaturas aí. Vocês podem observar que as temperaturas costumam ser altas, e por tempos altos também. Né? Em atmosferas que devem ser controladas, isso é extremamente importante. Né? Bom, sinterização em presença de fase líquida e infiltração metálica é outro ponto importante que a gente deve discutir. Porque eu falei com vocês que a sinterização ela não envolve fusão da fase principal. Né? Porém, pode ser que eu pegue a fase secundária da mistura e coloque a temperatura em temperatura que funda só a parte secundária. Né? Ou seja, funda o componente de menor ponto de fusão em menor quantidade. Esse processo acontece na produção de buchas autolubrificantes de bronze, por exemplo. Né? Essa sintetização acontece a cerca de 800 graus Celsius. Eu tenho a fase líquida, que vai facilitar a formação da estrutura cristalina que eu quero obter, que no caso é do bronze. De qualquer maneira, a fase líquida presente não deve comparecer em quantidade tal que possa promover uma modificação sensível nas dimensões compactadas. Né? Então, essa sintetização em presença de fase líquida e infiltração metálica é algo que a gente tenta fazer com bastante cuidado. Tá? A gente não costuma fundir muito. Tá? A questão da infiltração metálica, nem vou entrar muito nesse mérito aqui, mas é relacionado a esse ponto também. Bom, eu posso ter a dupla compactação, né? Agora já falando de outros processos, né? Eu vou ter esse processo de dupla compactação, onde eu tenho uma compactação inicial, aí eu faço a pré-sinterização, depois eu faço uma nova compressão e depois eu sinterizo de novo. Então é um processo alternado aí, compacto inicialmente, pré-sinterização, nova compressão e sinterização definitiva. Na primeira compactação eu vou produzir um compactado inicial, né, com forma e dimensão próxima da final, mas ainda não é a dimensão nem a forma final, nem a forma final. A pré-sinterização ela vai reduzir o encruamento das partículas e vai começar a consolidar o compactado. A segunda compactação vai dar forma e dimensão praticamente definitiva. E a sinterização final vai produzir as peças definitivas, com características superiores àquelas obtidas pelo processo normal. A gente pode comparar
um processo de dupla compressão com compressão simples, né? Vocês podem observar que a densidade ela tende a ser um pouco maior em todos os casos, né? Dureza Brinell tende a ser maior, resistência à tração tende a ser maior e alongamento também tende a ser maior. Ou seja, todas as propriedades mecânicas tendem a melhorar. Mais duro, mais resistente, mais dúctil, mais denso. Então é tudo bom aí nesse caso. Tanto para o ferro eletrolítico fino, para ferro esponja, para ferro reduzido, né? Compactação a quente é outro método de se fazer essa metalurgia do pó. É onde a compactação e a sinterização acontecem ao mesmo tempo. Eu compacto já em temperatura elevada. Esse processo não pode ser feito em todos os materiais, né? Alguns materiais apenas. E as vantagens do processo são obtenção de densidade mais elevada, valores de dureza mais alto, resistência mecânica mais alta, além de boa condutibilidade elétrica. Aqui eu tenho efeito da temperatura e do tempo de compactação a quente sobre as propriedades do pó de ferro eletrolítico. Vocês podem ver que à medida que a temperatura vai aumentando, a tendência é que as propriedades aumentam. A temperatura e o tempo aí, né? A gente pode verificar isso. Eu tenho forjamento e sinterização, que é um processo misto entre. Na verdade, não chega a ser misto, é uma metalurgia do pó que envolve um processo similar ao forjamento, né? O que acontece? Eu combino o forjamento com a sinterização, como o próprio nome já diz. As diferenças em relação à técnica convencional são as seguintes. Inicialmente, produz-se um compactado verde ou pré-conformado, cuja forma será praticamente definitiva. Aquece-se o pré-conformado num forno com a atmosfera controlada. Eu produzo aquele compactado verde ou pré-conformado, né? Depois eu vou aquecer esse pré-conformado num forno. Eu vou retirar esse pré-conformado na máxima temperatura, ou seja, quando ele estiver na temperatura máxima, eu vou retirar ele do forno e vou comprimir em uma matriz aquecida, né? Compressão em alta temperatura, isso é um processo de forjamento, né? Deformação plástica em alta temperatura, né? De modo a obter completa densificação. Então eu removo a peça comprimida quente, ou seja, forjada, e faço a transferência para o ambiente protetor, para que ele possa resfriar sem oxidar. Finalmente, eu vou ter operação de usinagem, se for necessária, e tratamento térmico, se necessário também. Então a grande ideia aqui é comprimir a peça a quente, né? Só que eu tenho antes, né, a produção de um compactado verde, né, e de um aquecimento. Então eu faço uma compressão a quente, mas antes dessa compressão a quente, eu tenho uma compactação e um aquecimento. Eu tenho um processo de forjamento e sinterização, como está mostrado aí. A prensa de compactação, né, o forno de sinterização e o forjamento a quente, tudo isso mostrado. Né? Como que isso acontece? Né? Eu faço compactação, aqueço e faço a compactação final a quente. E é isso. Em relação aos outros processos, gente, são alternativas que eu posso ter dentro da metalurgia do pó. Essas são só algumas alternativas. Tá? Vou tomar mais um gole de água. Bom, recompressão ou calibragem. Né? Vou falar agora de tratamentos posteriores à sinterização, né? Que podem ser necessários ou não. Né? O que é essa recompressão ou calibragem? É uma recompressão, como o nome já diz, cujo objetivo é eliminar distorções e empenamentos verificados durante a sintetização. Né? Então é dar um formato final mesmo. Né? O que acontece é o seguinte, na sintetização, como é alta temperatura, pode ser que aconteça de ter distorções da dimensão. Né? Questão de aquecimento, contração, isso pode alterar um pouco as propriedades. Né? De dilatação, contração, enfim. E aí eu faço a recompressão para corrigir. Né?
né? Isso é necessário sempre que eu tenho tolerâncias muito estreitas, né? Que são difíceis de ser controladas durante a sinterização. E as pressões são normalmente inferiores àquelas de compactação. Essa operação geralmente é feita em outras prensas, né, em outras matrizes, né, que não são aquelas de compactação normal. Eu posso lançar mão de tratamentos térmicos e termoquímicos, né? São aplicados geralmente em peças sintetizadas de ferro e aço e tem por objetivo melhorar suas propriedades mecânicas, né? Então, tratamentos térmicos a gente já viu durante o curso, termoquímicos também, né? Questão de endurecimento, nitritação, cementação, né? Carbonitritação, como é que a gente pode dizer, né? São métodos de aumentadoria superficial, né? Essas operações aí, geralmente as termoquímicas, né, são feitas em atmosfera gasosa, não em banho líquido, né, já que eu tenho porosidade que pode estar presente no material sinterizado. Eu tenho outro tratamento chamado de oxidação, ou tratamento a vapor, né, cujo objetivo é prevenir contra a corrosão. A ideia é aquecer as peças sinterizadas de ferro a temperatura da ordem de mais ou menos 600 graus Celsius, né, numa câmara onde penetra uma corrente regular de vapor d'água. Como resultado do tratamento, as paredes de cada poro e a superfície das peças ficam revestidas de uma camada fina de óxido de ferro, que vai aderir fortemente às partículas de ferro. Então vai proteger contra a corrosão. É outro método aí, o tratamento posterior que pode ser feito. Tratamentos superficiais podem ser feitos também em ligas não ferrosas, como zinco, níquel e cromo, né? Desde que elas sejam suficientemente densas. O objetivo desses tratamentos superficiais é melhorar a resistência contra a corrosão, né? As peças mais adequadas para esse tipo de tratamento são aquelas peças de ferro infiltradas de cobre, tá bom? É outro método de se proteger contra a corrosão. E, enfim, algumas considerações finais sobre a metalurgia do pó. É importante saber que as peças elas devem ser projetadas de acordo com o processo que vai ser utilizado. Eu não posso... Vocês viram já desenho técnico, né? No primeiro ano. Eu não posso fazer um desenho sem imaginar como ela vai ser projetada. Perdão, como ela vai ser fabricada. Né? Então, vamos supor que o único processo disponível que eu tenho é a metalurgia do pó. Na hora de fazer o projeto da peça, eu tenho que levar isso em conta. Porque tem certos pontos que eu posso colocar num desenho, num projeto, que vão impossibilitar a utilização da metalurgia do pó. Então, tem que ter uma interação entre projeto e o método de fabricação. Então é bom de conhecer vantagens e limitações desse processo. Uma cooperação muito estreita deve existir entre produtor e usuário, porque frequentemente pequenas modificações introduzidas no desenho de uma peça original ou ligeiras mudanças no conjunto permitem a fabricação de peças sinterizadas de melhor qualidade e custo baixo. Então, isso tem que ter uma conversa entre essas duas áreas. Bom, as considerações a serem feitas nesse sentido abrangem os seguintes pontos. Dimensões das peças. Eu tenho que ter uma peça que esteja compatível com a capacidade da prensa disponível, né? Uma vez que a capacidade da prensa limita as próprias dimensões da peça sinterizada. Tá? Aí tem alguns valores que estão citados aqui no slide, mas não precisa se prender a isso. Forma das peças. Né? Posso produzir várias formas diferentes na metalurgia do pó. Né? Porém, eu tenho que ter algumas recomendações. Né? Eu tenho que seguir algumas recomendações, na verdade. Né? Como evitar um número exagerado de desníveis, de modo a ter uma compactação uniforme em toda a seção. O perfil da peça pode ser de forma muito complicada, né? Então a gente tem que permitir a ejeção fácil da matriz, ou seja, tirar facilmente da matriz, pelo movimento para cima do punção inferior. Esferas perfeitas não podem ser produzidas por metalurgia do pó.
de modo que peças esféricas devem prever uma superfície plana lateral. Né? Então, as esferas perfeitas não podem ser produzidas por metalurgia do pó. Em relação à forma das peças, eu tenho alguns cuidados a tomar. Então, tem algumas regras aí que eu tirei totalmente do livro, que é bom a gente ter em mente em relação à forma da peça. Regra número 1. Evitar furo lateral, ângulo reentrante, rosca e outra particularidade que impeça a retirada da peça da cavidade, ou seja, impeça a ejeção. Né? Essas particularidades aí só podem ser conseguidas por uma usinagem suplementar. Então isso tem que ser levado em consideração. Eu devo evitar paredes finas, cantos vivos e particularidades que dificultam o escoamento do pó na matriz, que criam problema de produção e originam material com característicos físicos precários. Né? Então eu tenho boas recomendações de espessura de parede, de alteração na espessura, né? E por aí vai, tem que seguir as recomendações. Regra número 3. Evitar projetar peça com comprimento muito superior à dimensão da seção transversal. Né? Ou seja, o comprimento deve ser proporcional à área da seção transversal. Se essa regra não for seguida, poderão resultar peças com densidades muito inferiores no centro, em relação às partes superior e inferior. É a regra número 3. Regra número 4. Evitar, tanto quanto possível, um número muito grande de desníveis, assim como mudanças pronunciadas e bruscas de seção transversal. É a regra número 4 aí. Tem que evitar esses desníveis aí, mudanças bruscas. Regra número 5. A peça deve ser projetada de modo a permitir o uso de uma matriz robusta. Né? A modificação da forma de uma peça pode resultar em economia de ferramenta, né? Devido à construção mais simples, mais eficiente da própria matriz. Né? Regra número 6. Tirar o máximo proveito do fato de que certas formas que podem ser produzidas facilmente por metalurgia do pó são impossíveis, impraticáveis ou antieconômicas de obtenção pelos outros processos metalúrgicos. Ou seja, se tem uma peça que só pode ser produzida por metalurgia do pó, eu tenho que tirar proveito disso, né? Aqui nesse caso. Conclusões, então. Eu tenho um emprego, possibilidade de emprego praticamente ilimitado dessa técnica. Né? Isso vem crescendo com os anos. Né? Lembrando sempre que esse livro que eu estou usando como base é um livro antigo. Né? Isso já era forte nessa época. Hoje em dia isso já está muito mais forte. Né? Bom, nesse sentido, né, de evolução tecnológica, né, um dos mais recentes desenvolvimentos voltado para o setor automobilístico é o forjado sinterizado, que a gente comentou. Ele resulta de pré-moldados caracterizados por apresentarem certa porosidade, de peso determinado, e forma correspondente da matriz de forjamento. A porosidade facilita a operação de forjamento, a qual o pré-moldado ele vai ser submetido à matriz fechada. E a peça resultante exige apenas um ligeiro acabamento por usinagem. As propriedades mecânicas do material assim produzido são comparáveis às dos aços produzidos convencionalmente. Então, assim, o forjado sinterizado é um bom exemplo de avanço tecnológico nessa área de metalurgia do pó. Então, assim, esse processo tem muitas vantagens, né? Além de todas essas que eu citei aqui durante a aula, que são inerentes à própria técnica de metalurgia do pó, eu ainda tenho um bom acabamento superficial, eu tenho a possibilidade de ter geometrias complexas, né, com uma única operação de conformação. Eu tenho carga de forjamento e custos de forjamento menores que o forjamento convencional. Eu posso obter estrutura fina, tenho uma orientação aleatória. Enfim, eu tenho muitas vantagens nesse processo. Tá? Mas lembrando também que não são só vantagens, tem desvantagens também, como é o caso da necessidade de ter uma produção em massa, né? Senão economicamente não é viável.
Aqui eu tenho essa imagem mostrando o esquema geral do processo de metalurgia do pó. E que tá bem legal, que pega tudo, né? Perceba que começa aqui em cima com a mistura dos pós e lubrificantes. Eu levo a compactação aqui no meio, passando o mouse aqui em cima. Depois da compactação eu sinterizo. Né? Depois da sinterização, eu posso ter a peça acabada ou eu posso passar por outros processos, né? Como calibragem, filtração. Né? A calibragem pode vir de ter uma sinterização. Eu posso ter uma calibragem, uma segunda sinterização e uma outra calibragem, e aí tem uma peça acabada. Enfim, eu tenho essas possibilidades dentro do metalurgia do pó. Mas a ideia é mistura, compacta, sinteriza. Acabou. Tá bom? Aqui eu tenho um vídeo mostrando, um vídeo bem curtinho, né? Mostrando como é que é feito um processo de metalurgia do pó. Tem vários vídeos no YouTube, né? Tinha um que estava até melhor, só que a qualidade dele estava muito ruim. Esse aqui a qualidade está melhor. E dá para visualizar bem como que acontece o processo de verdade, tá? Então assistam esses vídeos e se tiverem na dúvida, assistam outros também. Do YouTube isso aqui, então não precisa se preocupar para clicar. E é isso, gente. Finalizada a nossa última aula do período, do ano, na verdade, né? Nosso ano 2020, que está encerrando finalmente. Espero que vocês tenham pegado bem o que é metalurgia do pó. E as outras aulas anteriores também. Façam os resumos, estudem para a prova vai estar difícil, não vai estar fácil. Estudem bastante, façam as atividades. Né? Quem está com alguma atividade atrasada e está desesperado, não quer ficar reprovado, entre em contato comigo, tá bom? Pode entrar em contato comigo que eu tenho permitido que se faça as atividades, mesmo depois do prazo. E é isso, gente. Tenham uma boa semana, descansem bastante. Então, estamos na reta final aí, mas daqui a pouco deve acabar. E daqui a pouco estamos no terceiro ano e tomara que estejamos juntos no ano que vem, né? Semana que vem temos nossa apresentação para finalizar o curso praticamente, né? Depois dessas recuperações aí, a provinha, mas isso é detalhe. E é isso, pessoal. Tenham uma boa semana e até a próxima.